A história de Mateus, o cobrador de impostos que virou apóstolo de Jesus, é cheia de mudança e esperança. Ele era visto como um traidor pelo seu povo e vivia isolado, rejeitado por todos. Mas tudo mudou no dia em que Jesus o chamou com apenas 2 palavras: segue-me. Mateus deixou sua vida antiga para trás e começou uma nova jornada que o transformou em seguidor de Cristo e autor de um dos evangelhos que ainda hoje inspira pessoas em todo o mundo. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Mateus nasceu em meio às colinas da Galileia, uma região fervilhante de vida e conflitos. Era uma terra marcada por suas aldeias agitadas, o brilho do lago de Genezaré ao sol e o aroma das oliveiras que balançavam ao vento. Mas também era um cenário de opressão, onde o povo judeu vivia sob o jugo do Império Romano, lutando para preservar sua identidade e sua fé. Mateus cresceu nesse ambiente, onde os sonhos muitas vezes se chocavam com a dura realidade de um mundo injusto. Ainda jovem, Mateus encontrou um caminho que lhe oferecia segurança financeira, mas ao custo de uma reputação destruída. Ele se tornou um coletor de impostos. Não era uma escolha que agradava aos seus conterrâneos. Publicanos como ele eram vistos como traidores, colaboradores do inimigo, que enriqueciam às custas do sofrimento de seus próprios irmãos. Havia sempre um sussurro de desconfiança quando ele passava pelas ruas, e olhares de desprezo o seguiam como sombras. No entanto, havia algo em Mateus que parecia acostumado ao isolamento. Talvez ele tivesse aceitado a ideia de que a riqueza compraria sua paz, mesmo que não trouxesse amor ou respeito. Ele sentava-se na coletoria, contando moedas sob o olhar atento dos guardas romanos, enquanto ouvia murmúrios de orações e protestos ao longe. Era um homem que parecia ter tudo, mas ao mesmo tempo nada possuía. As moedas que tilintavam em sua mesa representavam mais do que riqueza. Eram como pequenos espelhos que refletiam sua solidão e um vazio que ele talvez não soubesse nomear. Dia após dia, ele permanecia ali, cercado por números e olhares de reprovação. Mateus vivia preso a uma rotina meticulosamente calculada. A cada manhã, arrumava sua mesa na coletoria, ajustava os pergaminhos e os instrumentos de contagem, como se quisesse dar ao seu trabalho uma aparência de ordem que não existia em sua alma. De sua posição, via o movimento do mercado, os comerciantes discutindo preços, as crianças correndo entre as barracas, e de vez em quando ouvia alguém sussurrar seu nome como se fosse um insulto. Ele sabia o que pensavam dele: traidor, ladrão, homem sem fé. O trabalho de coletor de impostos não era apenas uma ocupação, mas um fardo que ele carregava, consciente de que era desprezado por aqueles que deveria chamar de irmãos. Era verdade que muitos publicanos roubavam para enriquecer, aproveitando-se de sua posição, mas Mateus já não sabia se sua honestidade importava. Aos olhos do povo, ele era apenas mais um servo de Roma, alguém que não merecia perdão ou compaixão. Ainda assim, Mateus continuava. Dia após dia, lidando com moedas manchadas de suor e lágrimas. Cada peça de prata que deslizava por sua mesa parecia pesar mais do que a anterior. Ele observava os rostos tensos daqueles que entregavam seu sustento, e por mais que tentasse ignorar, algo dentro dele protestava. Era como se uma voz, ainda pequena e quase inaudível, lhe perguntasse: até quando? Havia noites em que ele não conseguia dormir. Em sua casa, cercado pelo silêncio, Mateus se perguntava se algum dia teria uma vida diferente. Ele não sabia se o que sentia era arrependimento ou apenas cansaço, mas havia algo ali, uma inquietação que ele não conseguia afastar. Ele observava o brilho do luar sobre suas moedas, sentindo que por mais que acumulasse riquezas, sua alma permanecia vazia.
Até que um certo dia, enquanto Mateus organizava os registros na coletoria e o sol da manhã entrava pela pequena janela, iluminando as pilhas de moedas que ele havia reunido, ele ouviu passos firmes que ecoaram pela rua, aproximando-se de sua mesa. Mateus ergueu os olhos e viu um homem que ele conhecia de nome, mas nunca havia encontrado antes. Era Jesus. Jesus não era como os outros. Seu olhar não carregava julgamento nem desprezo. Em vez disso, havia uma profundidade que Mateus não conseguia decifrar. Era como se, em um único momento, o homem diante dele enxergasse tudo: seus erros, suas escolhas, sua solidão, e mesmo assim, permanecesse ali, sem se afastar. Mateus sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de desconforto e esperança, como se algo estivesse prestes a quebrar dentro dele. Então, sem rodeios, Jesus falou. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade que parecia não pertencer a este mundo. Ele disse apenas duas palavras: segue-me. Nada mais. Não houve discursos longos nem explicações. Apenas um convite simples, direto e, de alguma forma, irresistível. Mateus ficou paralisado por um instante. Podia ouvir o som de seu coração batendo, o murmúrio dos comerciantes lá fora e até o tilintar de uma moeda que rolou da mesa para o chão. E ali, naquele momento, tudo mudou. Mateus se levantou, deixando para trás os pergaminhos, as moedas, os registros, tudo o que ele conhecia e que definia sua vida até então. Ele não fez perguntas, não hesitou. Era como se aquela frase tivesse arrancado as correntes invisíveis que o prendiam àquela mesa. Quando deu o primeiro passo para seguir Jesus, não sabia ao certo para onde estava indo, mas sentia algo que não experimentava há muito tempo: liberdade. Mateus, agora livre das amarras que o prendiam à coletoria, deu o passo seguinte que lhe parecia natural. Decidiu abrir as portas de sua casa para um grande banquete. Não era apenas uma refeição, mas um gesto cheio de significado. Convidou todos aqueles que, como ele, eram rejeitados pela sociedade: publicanos, pecadores, pessoas que viviam à margem, carregando o peso de seus próprios erros e os julgamentos alheios. Era como se Mateus quisesse compartilhar o início de sua nova vida com aqueles que mais precisavam ouvir sobre ela. A casa, que antes era silenciosa e pesada, logo ficou cheia de vozes, risadas tímidas e o aroma de comida sendo servida. Os convidados chegavam, trocando olhares incertos. Afinal, não era todo dia que alguém como Mateus, conhecido por sua frieza e distância, o chamava para um banquete. Mas lá estavam eles, sentados lado a lado, conversando enquanto Jesus, o convidado principal, ocupava o lugar de honra. Havia algo extraordinário naquela cena. Jesus estava ali, cercado de pessoas que, para muitos, não mereciam atenção ou misericórdia. Os fariseus, observando de longe, não conseguiam esconder sua indignação. Murmuravam entre si, questionando como aquele homem que se autoproclamava mestre podia compartilhar a mesa com pecadores. Mas Jesus, com sua calma habitual, respondeu de forma que silenciou as críticas. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essas palavras pairaram sobre a sala, penetrando corações e deixando um impacto que ninguém ali esqueceria. Mateus olhava para tudo isso em silêncio, como se estivesse testemunhando algo sagrado. A presença de Jesus transformava não apenas o ambiente, mas também as pessoas. Os rostos endurecidos começavam a relaxar. As vozes tornavam-se mais confiantes e algo quase palpável preenchia o ar: esperança. O banquete foi um marco, mas o que veio depois foi ainda mais inesperado. Mateus, que até poucos dias atrás era apenas mais um coletor de impostos, agora caminhava ao lado de Jesus, aprendendo, ouvindo, vendo milagres acontecerem diante de seus olhos. A transformação que havia começado naquele chamado simples, segue-me,
parecia ganhar mais força a cada dia. No entanto, ele não imaginava o que viria a seguir. Certa manhã, enquanto o grupo seguia seu caminho habitual pelas estradas poeirentas da Galileia, Jesus chamou os discípulos mais próximos para junto de si. Com palavras que carregavam uma autoridade inquestionável, ele começou a anunciar algo que mudaria o rumo da vida de Mateus para sempre. Era o momento de escolher 12 homens. 12 que seriam mais do que discípulos, seriam apóstolos, enviados para levar a mensagem do reino a todos os cantos. Mateus ouviu o nome dele sendo chamado. Não havia alarde, apenas a voz tranquila de Jesus, mas o peso do que aquelas palavras significavam caiu sobre ele como um raio. Mateus, o publicano, o homem desprezado, o pecador que mal conseguia levantar os olhos ao céu, agora era parte desse círculo restrito. Ele não sabia ao certo o que isso implicava, mas havia uma certeza inconfundível: sua vida jamais seria a mesma. Olhou ao redor, vendo os outros escolhidos, pescadores, trabalhadores simples, homens de toda sorte. Não havia estudiosos ou líderes religiosos no grupo, apenas pessoas comuns como ele. Essa escolha parecia carregar um simbolismo que não lhe passava despercebido. Jesus não via as aparências, as falhas ou os rótulos que o mundo colocava. Ele enxergava o coração e o potencial de cada um. Enquanto seguia Jesus, a responsabilidade do novo papel começava a pesar sobre os ombros de Mateus. Ele estava ansioso, mas também esperançoso. Afinal, não era apenas mais um no grupo, era um apóstolo, alguém que deveria estar preparado para levar a mensagem do reino a lugares que ele nem imaginava. E no fundo, sabia que essa preparação estava apenas começando. Os dias ao lado de Jesus eram uma mistura de aprendizado constante e desafios que pareciam crescer a cada passo. Mateus, que antes gastava seu tempo com cálculos e registros fiscais, agora usava seus olhos e ouvidos para algo completamente diferente: absorver cada palavra, cada ensinamento do Mestre. Mas embora estivesse imerso nessa nova vida, ele não podia ignorar um pensamento que surgia em sua mente com frequência. Havia algo que ele sabia fazer bem, algo que por muito tempo foi sua ferramenta de sustento: escrever. Era comum que Mateus registrasse mentalmente os momentos vividos ao lado de Jesus. Ele tinha um olhar atento para os detalhes, como o brilho de esperança nos olhos das pessoas curadas, ou a maneira como Jesus, com uma simples parábola, transformava o entendimento de multidões. Era como se ele sentisse que essas memórias não eram apenas para ele, mas que precisavam ser preservadas para algo maior. Foi então que a ideia começou a tomar forma. Mateus não era apenas um apóstolo, ele também seria um cronista. Ele decidiu colocar no papel os acontecimentos, as palavras e os gestos que testemunhava, não apenas como uma lembrança pessoal, mas como uma mensagem para todos os que viriam depois dele. Seu estilo era preciso, mas também profundamente humano. Ele sabia que não estava apenas narrando fatos, mas transmitindo vida, esperança e a promessa de algo muito maior. Mateus começou a organizar seus pensamentos e a conectar os eventos que presenciava com os ensinamentos das Escrituras. Era impressionante como tudo fazia sentido, desde as profecias antigas até os atos e palavras de Jesus. A habilidade que ele havia usado para registrar números agora servia para contar a história mais importante que já conhecera. Mateus escrevia com dedicação, mas seu propósito ia muito além de registrar histórias. Ele sabia que seu povo, os judeus, precisava enxergar algo que ele mesmo havia descoberto. Jesus era o Messias prometido, o cumprimento de todas as profecias que ressoavam desde os tempos de Abraão e Davi. Cada palavra que colocava no pergaminho era escolhida com cuidado, como se estivesse costurando um tecido sagrado, ligando o passado ao presente de uma forma que ninguém poderia ignorar.
Ele começou sua narrativa de maneira que seus compatriotas reconheceriam de imediato, com uma genealogia. Mas não era qualquer lista de nomes. Era uma linha dourada que traçava a linhagem de Jesus até Abraão, o pai da fé, passando por Davi, o rei cuja descendência carregava a promessa de um trono eterno. Era como se Mateus estivesse segurando um espelho para seu povo, mostrando-lhes que tudo aquilo que eles esperavam estava bem diante deles. A cada página, Mateus conectava os eventos da vida de Jesus com as Escrituras que os judeus conheciam tão bem. Ele lembrava as palavras dos profetas, das promessas de salvação, e mostrava como elas se realizavam em gestos simples, como a cura de um cego, ou em eventos grandiosos, como a entrada triunfal em Jerusalém. Ele fazia isso não apenas com exatidão, mas com paixão, porque sabia que essa mensagem precisava chegar aos corações mais endurecidos. Mas não era apenas o conteúdo que impressionava, era a forma como Mateus escrevia. Ele tinha um talento para criar imagens vívidas, para pintar com palavras os cenários que viu com seus próprios olhos. Quando falava de Jesus caminhando sobre as águas ou multiplicando os pães, era como se o leitor estivesse lá, sentindo o vento no rosto ou segurando um pedaço do pão abençoado. Essa habilidade fazia com que sua narrativa fosse mais do que uma história. Era um convite para viver aquelas experiências. Enquanto Mateus aprofundava sua obra, os dias de convívio com os outros apóstolos e com Jesus se tornavam mais intensos. A missão estava ganhando novos contornos, expandindo-se para além das fronteiras de Israel. Com o passar do tempo, Mateus e os outros apóstolos perceberam que a missão de Jesus era maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Aquilo que começara nos vilarejos da Galileia agora ecoava por terras distantes. Depois da ascensão de Cristo, Mateus, como os outros apóstolos, recebeu um chamado claro: levar a mensagem do reino de Deus até os confins da terra. Era um desafio gigantesco, quase impossível, mas eles sabiam que não estavam sozinhos. O Espírito Santo os guiava. Para Mateus, deixar a terra natal não foi uma decisão fácil. Ele cresceu entre os campos e colinas da Galileia, conhecia as pessoas e suas histórias. Porém, seu coração ardia com o desejo de compartilhar o que ele havia aprendido, de alcançar aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. A tradição cristã conta que Mateus viajou para terras longínquas, levando o evangelho a povos desconhecidos. Fala-se de viagens à Etiópia, à Pérsia e até a outras partes do Oriente Médio. Em cada lugar que passava, Mateus encontrava novos desafios. As línguas eram diferentes, as culturas estranhas, e muitas vezes ele era recebido com desconfiança. Mas isso não o detinha. Ele falava com a mesma paixão com que havia escrito. Conectava as profecias antigas com a vida de Jesus, mostrava o impacto das palavras do Mestre e, principalmente, deixava que suas ações falassem mais alto que qualquer discurso. Mateus era conhecido por sua calma e persistência. Ele não pregava apenas para grandes multidões, mas também se sentava com os mais simples, compartilhando uma refeição, ouvindo suas histórias e mostrando, com paciência, o que significava seguir o caminho de Cristo. Onde quer que fosse, ele carregava consigo a certeza de que sua missão era plantar sementes, mesmo que ele nunca visse os frutos crescerem. Essas jornadas, marcadas por perigos e sacrifícios, moldaram ainda mais o coração de Mateus. Ele sentia que estava vivendo plenamente o chamado que recebera. As viagens de Mateus o levaram a lugares que ele jamais imaginaria conhecer. Caminhava por estradas poeirentas, atravessava vales desconhecidos e navegava por rios que cortavam paisagens exóticas. Em cada parada, encontrava novos rostos e histórias, pessoas que carregavam seus próprios fardos e esperanças. Ele lhes falava sobre Jesus, não apenas como alguém que pregava uma nova religião, mas como alguém que trazia vida, cura
e redenção. Mateus sabia que sua mensagem era mais do que palavras. Era uma promessa viva. A cada aldeia que deixava, Mateus carregava consigo as marcas de sua missão. Nem sempre era recebido com alegria. Houve momentos de perseguição, ameaças e rejeição. Contudo, ele nunca recuava. Suas palavras ecoavam nos corações de alguns, e isso era suficiente. Mesmo nas horas mais difíceis, ele sentia a presença de Cristo ao seu lado, fortalecendo-o para continuar. Mas o tempo passava, e os sinais do cansaço começaram a se fazer sentir em seu corpo. As longas jornadas e o peso da missão cobravam seu preço. Ainda assim, Mateus nunca pensou em desistir. Ele sabia que sua vida não lhe pertencia mais. Pertencia àquele que o havia chamado. Em cada passo, ele carregava a lembrança do olhar de Jesus no dia em que tudo começou, um olhar que o transformou e lhe deu propósito. Os detalhes sobre os últimos dias de Mateus são envoltos em mistério. Há quem diga que ele morreu em terras estrangeiras, martirizado por causa de sua fé, enquanto outros acreditam que ele descansou em paz após anos de serviço. O certo é que sua obra, tanto escrita quanto vivida, deixou marcas profundas. O evangelho que ele escreveu continuava a ecoar, tocando vidas, assim como suas palavras e ações haviam tocado tantas pessoas ao longo de sua jornada. A vida de Mateus parecia resumir-se em um contraste poderoso, como um mosaico que só se revela por completo quando visto à distância. De coletor de impostos, desprezado, isolado e envolto em julgamentos, ele se tornou um dos 12 pilares da missão mais transformadora que o mundo já conhecera. Cada momento de sua trajetória refletia o que Jesus fazia melhor: tomar o improvável e transformá-lo no extraordinário. Imaginar Mateus em seus últimos anos é como visualizar o desenlace de uma história que nunca realmente termina. Ele talvez estivesse sentado, com a pele marcada pelo sol das longas viagens e os olhos cansados, mas ainda brilhando com a mesma paixão que o movera desde o dia em que ouviu o chamado. As mãos que um dia contaram moedas, agora seguravam o pergaminho onde suas palavras tomaram forma. Palavras que não apenas registravam uma história, mas que viveriam para sempre nos corações de quem as lesse. Mateus nunca procurou glória ou reconhecimento. O brilho de sua jornada estava em sua entrega total. Ele trocou as riquezas passageiras por um tesouro eterno. Deixou de pesar as dívidas alheias para falar daquele que pagou a maior dívida de todas. Sua história não era apenas sobre uma mudança de profissão ou de lugar, mas sobre uma transformação de identidade, de pecador a portador da graça. As últimas imagens de Mateus podem ser imaginadas como uma metáfora viva. Um homem que caminhou de cabeça erguida, não por orgulho, mas pela certeza de que sua vida agora tinha um propósito maior. E enquanto o tempo e as circunstâncias o conduziam ao fim de sua jornada terrena, sua obra, seu evangelho e seu exemplo continuaram, como um rio que jamais seca, alimentando as almas de todos os que buscam entender o poder de um chamado. A história de Mateus não termina com a última página de seu evangelho ou com o relato de sua missão. Ela continua viva, pulsando em cada lição que sua trajetória nos ensina. Olhar para a vida desse apóstolo é enxergar mais do que um homem. É ver o poder de um encontro com Cristo. Mateus nos mostra que não importa quem fomos ou o que fizemos. A graça de Deus é capaz de transformar qualquer vida. Cada escolha que Mateus fez depois daquele chamado, segue-me, reflete a coragem de abandonar o que era confortável, mesmo que imperfeito, para abraçar o desconhecido, confiando plenamente na voz de Jesus. Ele nos ensina sobre a força de deixar para trás não apenas bens materiais, mas também as barreiras internas, a culpa, o medo, o rótulo que o mundo insiste em colocar.
Em sua jornada, Mateus não apenas encontrou uma nova identidade. Ele se tornou um instrumento para que outros também pudessem ser transformados. O legado de Mateus é como um farol, iluminando o caminho para aqueles que se sentem indignos ou presos ao passado. Seu evangelho não é apenas um registro dos feitos de Cristo, mas um testemunho de que Deus usa as pessoas comuns, imperfeitas, para realizar coisas extraordinárias. Mateus nos lembra que a missão de Cristo não é exclusiva para os fortes ou para os que parecem mais preparados. Ele escolhe os que têm corações dispostos, aqueles que, como Mateus, ousam levantar-se da mesa de suas próprias limitações. E assim, ao final de sua história, o que fica é uma verdade simples, mas profunda. Não importa o ponto de partida. O que realmente conta é o destino ao qual o chamado de Deus nos conduz. Mateus nos inspira a escutar esse chamado, a confiar na transformação e a seguir o caminho, sabendo que, como ele, podemos nos tornar parte de algo muito maior do que nós mesmos. Se você gostou da história de Mateus e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.